Uma boa noite a todos. Nós rogamos que os benfeitores amigos possam envolver a todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, e buscamos, na casa espírita, nesse momento, estudar um pouco sobre esse tema tão necessário para que a gente possa viver melhor, organizar a nossa vida, tornando-a mais produtiva, tornando-a mais plena. Muitos lembram quando Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier, ele recebeu o chamado da espiritualidade, aonde, em 1931, se apresentou pela primeira vez o seu espírito mentor, Emmanuel, e Chico, que foi uma grande representação da vivência prática do Evangelho de Jesus e que com a sua vida, com as suas ações, ele serve para nós como um exemplo para nós que somos espíritas, que somos cristãos. Então, esse primeiro diálogo acontecido às margens de um riacho, que foi muito bem elaborado no filme Nosso Lar, o Chico Xavier, melhor dizendo, Emmanuel pergunta a Chico: está você, Chico, realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? Chico diz sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Com humildade, sabendo das suas limitações, Chico já pediu esse apoio. E os espíritos redarguiram: não será você desamparado. Mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. E Chico pergunta ao irmão: e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar esse compromisso com a mediunidade? E Emmanuel diz para ele que perfeitamente, Chico, desde que você procure respeitar os 3 pontos básicos para o serviço. Qual o primeiro? Chico imediatamente pergunta: disciplina. E o segundo? Disciplina. E Chico pergunta pelo terceiro, e a resposta novamente é disciplina. Mas essa disciplina que o Emmanuel recomendou com tanto ênfase ao Chico, o que ela significa? O que é para nós a palavra disciplina? A palavra disciplina, ela se deriva da palavra discípulo. E tanto disciplina quanto discípulo, elas têm origem num termo latino que designa pupilo, que por sua vez significa instruir, educar, treinar, dando uma ideia de uma modelagem total de um caráter, de uma transformação, de uma evolução, de uma construção. A palavra disciplina, normalmente ela é utilizada para indicar em educação a disposição dos alunos de seguir os ensinamentos e as regras de comportamento. O professor, que quer cumprir bem a sua função, ele almeja ter uma classe disciplinada, em que os alunos sigam as regras de comportamento e, dessa forma, o professor possa desempenhar a sua competência, passando as informações e ajudando no desenvolvimento das crianças, dos jovens. A psicologia dá razão a todos aqueles que pensam que a disciplina é algo que se desenvolve, é algo que se constrói, é algo que se adquire. Na prática, portanto, ele é considerado uma qualidade de comportamento. Algo que pode ser modificado a partir de uma decisão e da persistência firme de cada um de nós. Lógico que esse esforço para a mudança de aprendizado, de seguir regras, de determinados comportamentos, para muitos de nós, ela suscita o quê? Alguns sentimentos desagradáveis na mente. Por quê? A gente imagina que a disciplina, ela exige para nós um sacrifício.
E para nós sermos disciplinados, nós vamos passar por algum tipo de sofrimento ou ter que realizar algum tipo de renúncia. E lógico, quando nós iniciamos uma ação disciplinadora, ela no início parece diminuir a vida, parece matar algumas espontaneidades, parece até ser um empobrecimento, um nivelamento que empobrece, e não um enriquecimento da vida humana. Só parece assim. As criaturas às vezes desanimam nesse estágio inicial e elas voltam para trás e já não seguem aquela determinação de se manterem naquele caminho disciplinador, preferindo o comodismo para a gente não se aprofundar, não fazer mudanças, não conquistar algo que exige sim esforço, dedicação, atenção e, sobretudo, persistência. Como exemplo, nós temos as famosas resoluções de Ano Novo. A gente se propõe a novas formas de comportamento. Esse ano eu vou ler, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou fazer academia, educação física, ginástica, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou cuidar de determinados aspectos, eu vou aprender violão, eu vou fazer os exames médicos regulares, preventivos que devem fazer. Mas o que costuma acontecer com essas resoluções de Ano Novo? Para muitas pessoas, elas costumam serem frustradas por dois motivos principais. O primeiro é que elas não são, de fato, colocadas numa lista de prioridades. A gente diz, até gostaria, mas talvez não dê toda aquela importância que nós deveríamos para fazer o esforço disciplinador para conquistar. Então elas ficam apenas no campo de uma probabilidade. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer. A pessoa bota na cabeça, eles têm a nota e principalmente não colocam um prazo para iniciar, para começar. E para concluir ou para atingir determinados estágios e metas naquela procura. Como elas ficam nesse campo das probabilidades para serem realizadas, elas dependem, então, de que não surja, ao longo do ano que se inicia, outras necessidades que acabem ocupando aquele tempo. E a pessoa depois se justifica. Eu ia fazer isso, mas não deu, porque esse janeiro foi muito quente, porque teve chuvoso, porque a sogra veio visitar, porque o Joãozinho ficou resfriado, porque não sei o quê, porque surgiu uma outra prioridade, uma outra necessidade. As pessoas não percebem, né, que podem ter mais de uma prioridade. Normalmente a vida nos exige isso. A gente tem que fazer multitarefas e nós temos normalmente muitas frentes de ações ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo da nossa vida. Para que a gente possa cumpri-la todas, o que nós precisamos? Organizar o nosso tempo. Por que algumas pessoas conseguem produzir tanto? Eles são mais capazes do que nós? Têm algum talento, alguma inteligência, alguma virtude que nós não temos? Na quase totalidade das vezes, não. São pessoas comuns como nós. Mas que conseguem fazer com que o seu tempo renda, vala mais. E por que acontece isso? O que está por trás desta produtividade, dessa eficiência daquela pessoa? Uma palavrinha curta, impactante, que nós estamos tentando estudar hoje. Disciplina. Como a gente não consegue, às vezes, organizar bem o nosso tempo, nós vamos ver o grande motivo da nossa frustração de não conseguir. Que é exatamente a gente não organizar o nosso tempo, porque nós somos, ou estamos num estágio de indisciplina. Indisciplina. E a indisciplina é a mãe dos grandes fracassos, de entendimentos, de decisões, de caminhos, de vidas, de reencarnações.
O espírito na erraticidade, antes de reencarnar, faz uma série de planos. Adentra na matéria, mas ele tem que seguir alguns passos. Ele precisa tomar algumas decisões. Ele, para colher, ele terá que plantar, e antes de plantar, terá que preparar o terreno, arar, lançar a semente e cuidar, para no momento certo ter colheita abundante. Como são negligenciadas diversas etapas dessa trajetória, a colheita não acontece. Ou ela é pífia, ela é insignificante diante do potencial e da possibilidade que a vida nos ofereceu, dos talentos que recebemos. E talento é potencialidade. Ele precisa ser colocado em prática para efetivamente ele ser transformador. Aristóteles, um livro dele chamado Ética a Nicômaco, ele já insistia na disciplina como uma qualidade, não do homem, mas uma qualidade da alma, que é o espírito encarnado. A disciplina como uma qualidade do espírito que vai voltar a viver, que já viveu antes, como uma qualidade, uma virtude que é um tesouro para a alma, que uma vez adquirido, os ladrões não roubam, as traças não roem, não se perde mais. O poder que permite ao homem diferenciar-se de grande parte dos animais, pois significa a vitória da razão, a única possibilidade de uma pessoa realizar os seus sonhos. Sem a disciplina e a determinação, qualquer sonho fica como um castelo no ar, como um devaneio. O filósofo dizia que somos o que repetidamente fazemos. Forjamos o caráter nas nossas atividades diárias. E essas atividades diárias vão construir o nosso destino. Quase sempre são poucas as horas de folga do homem de vida disciplinada, da mulher disciplinada, do jovem disciplinado. Mas essas poucas horas, elas acabam superando em qualidade e intensidade as muitas horas ociosas do homem disciplinado. O dia passou, eu não sei o que eu fiz. E geralmente, se olhar, às vezes ele não fez nada de produtivo. Ele gastou o tempo. Por isso, muitas atividades são colocadas à conta de passatempo, de gasta-tempo. E não podemos nos esquecer, nós que estamos buscando iluminar as nossas consciências e dar sentido e valor para a nossa vida, que o tempo é um tesouro precioso que não volta mais. Se for mais ou mal utilizado, o tempo que passou é um tempo perdido. Teremos amanhã, mas essa é outra conta. Temos a expectativa do amanhã, inclusive, porque não sabemos. O tempo que podemos estar desperdiçando hoje é um tempo que talvez não tenhamos novamente daquela tarefa, daquela ação, ou a oportunidade para usarmos o nosso livre-arbítrio e dignificarmos a nossa vida. A plenitude da vida humana certamente nasce da disciplina voluntariamente aceita e rigorosamente observada. Humberto Roden, filósofo, ele diz que o homem austero, ele é disciplinado consigo mesmo e indulgente para com os outros, porque a disciplina a pessoa organiza, mas às vezes alguém tem o hábito, as regras, um esforço pessoal e quer impor aos outros. Não deve ser de uma forma impositiva. Não deve. Age dessa forma, os outros necessariamente não precisam agir daquela forma. E às vezes essa disciplina pode se tornar uma rigidez, quando ela não permite nada de flexibilidade. Há momentos em que, até por disciplina, aquele é o momento da flexibilidade, da resiliência, da adaptação, da tolerância, da indulgência, do perdão, para com o outro, até para consigo mesmo.
continua Humberto Roden que nessa espontânea e autoimposta austeridade é que ele encontra o inebriante elixir de uma perene serenidade e profunda suavidade. Onde é que começa a disciplina? Queremos adquiri-la. Aonde vamos buscar, aonde vamos focar os nossos esforços? A disciplina começa na mente. Não nos esqueçamos que a vontade, que surge às vezes rapidamente, inesperadamente, ela é emocional. Estou caminhando, estou sentado, daqui a pouco vem uma vontade. Me deu uma vontade de comer doce. Isso me deu a vontade de saciar a minha sede. Aí tu imagina aquela água gelada. Alguém pode dizer, eu gostaria de um suco, um outro de um refresco, um refrigerante. Ela surge, ela é emocional. Já a decisão é racional. Vem a vontade. Estou com sede. E a decisão? Eu vou beber água. Mas eu podia tomar aquele refrigerante. Aí a parte racional, não refrigerante, tem calorias, tem isso, tem aquilo, ele é ácido, tem isso, aquilo e tal. Será que o que eu preciso? Eu preciso hidratar o corpo. Talvez eu possa optar por água, é uma decisão. Então o ser humano ele tem que entender que surge então o sentimento, surge aquela vontade em qualquer momento da vida, em qualquer instinto do ser humano, em qualquer estímulo que venha ao nosso redor. O ser humano é instigado na sua vontade. Surge uma emoção. E ele pode pensar. Mas eu estou tão cansado. A vontade vai me atirar aqui nesse sofá, levantar as pernas, ligar a televisão e descansar. Mas ele pensa, mas eu tenho um trabalho para fazer, eu gostaria de ler aquele texto, gostaria de me instruir. Eu podia preparar o chimarrão para esperar o outro companheiro, a companheira. Poderia fazer aquela tarefa que me aguarda, poderia pegar a roupa, colocar para lavar, poderia estender a roupa, poderia fazer uma outra tarefa. Vem aquele pensamento. Nessa luta entre a vontade e a decisão, eu posso ter uma atitude. E aí eu tenho que perceber se a atitude ela está fazendo com que eu ganhe tempo, que ela dignifique, ou que ela apenas passe o tempo. Pode, em determinado momento, a pessoa perceber, eu realmente já tive um dia exaustivo, eu fiz muita coisa. Eu estou cansado, eu preciso descansar. Então, vou descansar durante 15, 20 minutos. Vou fazer um pequeno cochilo, vou descansar, vou, quem sabe, escutar uma música. Vou, quem sabe, até assistir um programa que seja adequado na televisão enquanto descanso. Não é proibido isso, a doutrina espírita não nos diz. Lembrando que, inclusive, quando a gente descansa, se for uma ocupação útil, ela está nos ajudando a alma, está nos equilibrando e ela, inclusive, pode ser considerada um trabalho. Pode ser considerado um trabalho. Como a gente usa aquele momento de descanso, também é importante porque ele vai dar resultado no final, na produtividade. É conhecida aquela história de dois lenhadores que foram para uma floresta e que tinham como meta cortar lenha. Um começou, era muito vigoroso, começou e batia martelo, batia machado, batia, derrubava, não parava, cansado, tomava um copo de gole de água e continuava. E o outro cortava um pouco e parava as batidas do machado. O companheiro dizia, o outro não vai ter nada, não vai cumprir, não vai aguentar o serviço. Eu vi que esse cara não dava muito certo, não está aguentando. Parava um pouco. Aí, um pouco retomava as pancadas, porque eles estavam distantes um do outro. Cortava mais um pouco, parava novamente, ficava alguns instantes, alguns minutos, sem bater, um pouco, voltava de novo. Chegou ao final do dia, aquele que trabalhou quase que incessantemente, muito satisfeito, porque iria ter um grande ganho pela quantia de lenha que cortou.
foi medido o seu monte e ele acompanhou por curiosidade para saber o quanto ele tinha conseguido mais do que o outro e verificou, para sua surpresa, que o outro tinha cortado muito mais. Ele não pode, eu não parei nunca. Você seguidamente parava para descansar, como é que você conseguiu cortar mais do que eu? Meu amigo, é que quando eu parava, enquanto eu descansava, eu afiava o meu machado. Eu me preparava. E com o machado afiado, eu fui mais eficiente. Com menos pancada, eu conseguia cortar. Você usou e foi extremamente, talvez na disciplina, rígido. Não avaliou tudo. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. A disciplina, ela condensa a energia. E a disciplina é a ação, é uma atitude, mas que ela não prescinde do raciocínio, da lógica, do bom senso. Somos seres racionais. Não podemos abdicar. Então, em qualquer coisa que nós estivermos fazendo, temos que sempre ver como nós estamos agindo para conviver, para mudar a nós mesmos, para fazermos a nossa reforma íntima. Por isso, é importante nós, quando queremos adquirir a disciplina e nos mantermos, e para a gente adquirir um novo hábito, uma nova meta, a gente precisa manter, segundo os estudos, o foco em manter a continuidade durante 3 semanas. A gente resolve fazer atividade física, é muito comum, agora começa a esquentar, chegou a primavera, passou os frios, as chuvas, então o pessoal começa a se preparar para o verão, né? Então deveria, na verdade, deveríamos nos preparar para a vida inteira, cuidando do nosso corpo e tudo. Mas tem essa motivação do verão e é comum nesse período sazonal algumas frequências, academias, caminhadas para malhar e ficar sarados para o verão. Né? É natural, faz parte, já é um começo. Né? Quando a gente consegue fazer durante 3 semanas, continuamente, dificilmente a gente para. A grande dificuldade é vencer 3 semanas, diariamente. Esse é o problema. Fazer uma atividade diária. Eu quero começar a ler. Eu entrei no Clube do Livro, que distribui excelentes obras, a um preço muito acessível. E aí eu vou começar a ler, porque todo mês, então eu não tenho muito tempo, eu preciso organizar o meu tempo. Os espíritos recomendam que a gente faça 15 minutos de leitura por dia. 15 minutos. Se a gente vier ao final de um mês, 15 minutos já dão boas horas. A cada 4 dias, 1 hora. Então nós conseguimos ler 1, 2 livros um mês tranquilamente. Ler, meditar, estudar. Então 15 minutos. Então vou primeiro me dedicar e fazer. Aqueles 15 minutos, se eu fizer durante 21 dias, eu pego gosto pela leitura e dificilmente eu vou parar. Eu adquiri, eu conquistei aquela nova atitude que se transformou num hábito, num bom hábito. Nós podemos cultivar bons hábitos. É muito fácil a gente se deixar arrastar e acabar criando hábitos que não são muito bons. Para a gente adquirir a disciplina, eu tenho que primeiro me perguntar: o que eu quero? Onde é que está o meu foco? Qual é o meu interesse no momento? O que me move? Como é que está a minha vida? Qual é o meu objetivo de vida? Eu quero elevar a minha alma. Elevar a minha alma, eu posso ter como vertente também cuidar do corpo físico, eu posso buscar boas leituras, eu posso buscar bons pensamentos, eu posso frequentar o centro espírita, participar de um grupo de estudos, eu posso me organizar para semanalmente ir até a casa assistir uma palestra ou assistir via web TV, que é uma facilidade hoje para aqueles que não têm a possibilidade de vir na casa ou naquele dia gostariam de assistir. Então, onde é que está meu foco? Qual é o meu objetivo? Né? Às vezes o meu foco não está em alguma coisa muito boa. Então eu preciso me perguntar, aonde eu quero manter o meu foco? Onde eu quero me disciplinar? E a recomendação é que a gente procure concentrar-nos, a nossa disciplina, naquilo que é elevado e produtivo. Essa é a meta para o ser humano. Nós nos elevarmos e nos tornarmos criaturas, cidadãos produtivos.
que ajudam a vida sendo co-criadores. Somos filhos de Deus e podemos ajudar na construção de um mundo melhor. Ajudar a aliviar as mazelas da vida pelo nosso esforço no mundo, sendo o cristão que é o sal do mundo, que pontua, que faz a diferença, que age procurando seguir o exemplo e o modelo de Jesus. Talvez eu avalie e veja que não estou ainda nesse ponto. Então eu tenho que buscar motivos para mim me disciplinar. Mas se eu me disciplinar, eu vou cuidar do corpo, vou cuidar da saúde, eu vou elevar a minha alma, eu vou adquirir serenidade, eu vou adquirir paz. Esse é o grande desafio. Mas eu fazer caminhada, eu ir numa academia é tão cansativo, é difícil, não vai dar conta. Se eu pensar no exercício, no esforço, no suor, eu não vou fazer. Agora, se eu pensar no condicionamento físico, na flexibilidade, poder levantar da cama sem sentir dor, sem ficar meia hora se esquentando até o esqueleto começar realmente a responder aos nossos estímulos, né? Sem ter receio de dobrar a perna e dar uma cãibra. Né? Eu dizia, o terceiro, olha, eu vou me manter bem. Isso vale a pena. Eu quero ser uma pessoa serena, calma, flexível, tolerante. O esforço para isso, o ônus para mim encontrar isso, é eu buscar meditação, espiritualização, leitura, reflexão para alimentar a minha alma positivamente, a minha mente, para que eu tenha forças e novos paradigmas para suplantar aqueles vícios do homem velho, os nossos maus hábitos, a nossa má rotina. Eu vou cuidar da minha dieta, do meu alimento, porque eu vou procurar manter minha saúde. Estão os níveis, as exigências, do ponto de vista de ordem médica, estão cada vez mais intensos. Cada vez se diminui o limite, a taxa de glicose, do colesterol, nos puxando para um momento em que tu consiga aproveitar melhor, maximizar a tua experiência terrena, teu corpo. Para isso, a gente pode, para fixar, fazer alguns lembretes. Eu posso colocar um lembrete sobre a importância da leitura na minha agenda, na geladeira, no banheiro, de repente, quando eu vou pegar lá alguma coisa antes de dormir, eu lembro 15 minutos de leitura diária. Se por alguma razão você já esqueceu, talvez dê tempo para ler. O importante e o bom para mim adquirir, pelo menos nesses primeiros momentos, é eu ter um horário já definido para aquilo. Eu já organizar, ele pode até variar ao longo do dia, mas eu já sei que aquela leitura que eu quero fazer na segunda-feira vai ser às 20 horas da noite. Na terça, pode ser às 11h45 da manhã. Mas já tem aquele cronograma. Isso nos ajuda a nos andar. Vai fazer com que nós tenhamos, então, o quê? Uma autodisciplina. Autodisciplina, essa busca é como se fosse um treino específico, em que eu crio novos hábitos de pensamento, novos hábitos de ação, novos hábitos de linguagem, para o autoaperfeiçoamento e para ajudarmos a que a gente atinja aquelas metas, aqueles focos que eu estou buscando. Autodisciplina também pode ser buscada através de pequenas atitudes, pequenas tarefas específicas que a gente vai buscar. É importante que a gente encare esse esforço como algo positivo e não negativo, porque daí é muito comum a gente deixar para lá. Passar. Não vale a pena. Vamos tentar, quem sabe, planejar uma pequena tarefa a cada dia, durante 3 semanas, para um certo horário do dia. Disciplinar o meu tempo. Então, eu vou ter a tarefa, eu vou levantar, e após a higiene, antes do café, eu vou ter 5 minutos que seja para mim fazer uma leitura de uma mensagem preparando o dia. Temos obras bem importantes, Vida Feliz, Minuto de Sabedoria, e que ajudam muito. Eu vou criar esse hábito e vou fazer isso. Pode ser antes de dormir, pode ser depois do almoço.
Então a gente procure planejar assim, pequenas tarefas. Uma pensada numa para a parte da manhã, outra para a parte da tarde. Tarefas curtas, que não demorem mais do que 15 minutos. É fácil eu cumprir, eu encarar e dar continuidade. A partir do momento que eu aguardo o horário, e naquele horário eu faço aquela tarefa, eu vejo que eu estou conseguindo encaixar no meu tempo, que eu estou conseguindo priorizar. E se eu conseguir manter, e posso, depende de mim, desse esforço de autodisciplina, durante 3 semanas, vai ser uma conquista. Lembremos-nos, para finalizar a nossa reflexão da noite, conforme André Luiz, ele fala no capítulo 17 do livro Conduta Espírita, de que não há ordem na vida sem a disciplina. É um esforço para nós nos disciplinarmos, é um esforço de respeito para conosco mesmo, de respeito à dádiva da vida e dos talentos que recebemos, e é um esforço de respeito para com aqueles que nós convivemos e de estímulo para que todos possamos trilhar uma jornada que prime pela produtividade, que prime pelo uso adequado das energias envolvidas através de atitudes, de ações, de escolhas que dignifiquem o nosso dia e as nossas horas. Vamos pensar nisso, vamos nos esforçar e vamos nos disciplinar. Rogamos aos benfeitores amigos que nos envolvam, que nos assistam e que nos amparem nesta jornada.